versículo, 1 Coríntios, capítulo o que, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23. Convido os irmãos também a estarem de pé, as irmãs Evelyn mais Carol, já vão se preparando um bonito louvor para estarem apresentando a Deus e nos levando a adorarmos ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, irmãos, e o versículo 23. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Glória a Deus. E diz assim, irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. O versículo 33, irmãos, ele é de suma importância para nós, Igreja do Senhor. Porque nesse versículo 33, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem falando de comunhão. O apóstolo Paulo, nesse versículo 33, ele vem falando, irmãos, de unidade. O versículo que, nesse versículo 33, o apóstolo Paulo, ele fala de nós esperarmos uns pelos outros, para que pudéssemos participar da Santa Ceia do Senhor. Nesse versículo aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo queria dizer é que a comunidade em Coríntios deveriam esperar um pelo outro, ou seja, não tinha o egoísmo, não tinha a acepção de pessoas, não tinha, irmãos, aquele negócio de um passar por cima do outro. Como nós costumamos usar aquela expressão, farinha pouca, o meu pirão primeiro, né? Mais ou menos assim. Não existia isso na comunidade ali em Corinto. Não existia esse individualismo, existia uma unidade, existia, irmãos, uma comunhão. O pensamento de um era o pensamento de todos, o desejo de um era, irmãos, o desejo de todos. Era isso o desejo do apóstolo Paulo, e era isso que o apóstolo Paulo queria passar para aquela comunidade. Irmãos queridos e amados, é muito importante que nós entendamos que uma igreja dividida é impossível ela subsistir. É impossível uma igreja dividida se manter de pé. É impossível uma igreja dividida se manter viva. É impossível, irmãos, um corpo ele não sentir a falta de um dedo. É impossível o corpo não sentir a falta de um braço. Nós precisamos compreender isso, irmãos, que ainda que nós tenhamos personalidades diferentes,
ainda que nós tenhamos natureza diferente, mas nós precisamos entender que ainda com a nossa indiferença, nós precisamos compreender que nós precisamos um do outro. Nós precisamos compreender que mesmo você não tendo a voz da irmã Evelyn, da irmã Carol, da irmã Thaís, mas ainda assim você é importante na casa do Senhor, porque você não pode cantar, mas você prega. Você pode não pregar, mas você evangeliza. Você pode não evangelizar, mas você é um bom líder de grupo. É importante que nós entendamos isso, que ainda que eu não tenha o mesmo dom, que ainda que eu não tenha o mesmo talento que você tem, mas você é importante para mim e é importante para o reino de Deus. Nós precisamos, irmãos, viver isso que o apóstolo Paulo nos ensinou, que o apóstolo Paulo, nesse versículo 33, ele vem passando para nós. Nós precisamos, irmãos, compreender isso, que eu sinto a falta do meu irmão quando ele não vem para a igreja, que eu sinto a falta da minha irmã quando a minha irmã não vem para a igreja. Nós precisamos, irmãos, viver essa unidade, precisamos viver essa comunhão, porque, queridos irmãos, o mundo está aí fora, e o mundo espera somente a oportunidade de apontar e dizer: aquela igreja não é unida, aquela igreja é mais uma igreja como muitas que eu encontro por aí, que eu não vejo unidade, que eu não vejo comunhão, que eu não vejo união. Então, queridos e amados irmãos, que esse pensamento que o mundo tem, talvez de muitos de nós, que esse pensamento que o mundo tem de muitas igrejas, que não seja esse pensamento da nossa igreja, que não seja. Nós temos pessoas aqui, irmãos, de diversas raças, morenos, negros, brancos, mas o importante, queridos e amados irmãos, é que nós pertencemos ao mesmo reino, é que nós pertencemos ao mesmo Pai, é que nós servimos ao mesmo Deus. O que importa, queridos e amados irmãos, é isso. Nós precisamos viver essa unidade, a unidade que Cristo requer da igreja dele na terra. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos nos entristecer com a tristeza do nosso irmão e precisamos nos alegrar com a alegria do nosso irmão. A dor que o seu irmão sente, você precisa sentir. O desespero que o seu irmão está sentindo, você precisa sentir. A falta que o seu irmão está sentindo na sua vida, passando na sua vida, essa mesma falta você precisa sentir também na sua vida. Irmãos, nós precisamos, irmãos, compreender que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando, e Ele precisa encontrar uma igreja lavada, remida, purificada e transformada pelo seu sangue. Se nós servimos ao Senhor, precisamos viver isso. Se nós servimos a Cristo, precisamos deixar, queridos e amados irmãos, a natureza de Cristo fazer parte da nossa natureza. Hoje não é mais você que vive, mas Cristo vive em você, Cristo vive em mim, Cristo vive na igreja, porque Cristo é o cabeça e é o dono da sua igreja na face da terra. Vamos, queridos e amados irmãos, aceitar a Cristo nessa noite de verdade, de maneira que essa transformação ela aconteça, queridos, na nossa vida. É impossível servirmos a Cristo sem mudança, é impossível servirmos a Cristo sem transformação, é impossível servirmos a Cristo e não deixar a identidade, a natureza de Cristo fazer parte da nossa vida. Que nessa noite, culto de Santa Ceia, essa transformação aconteça na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz amém, a igreja diz amém, a igreja diz amém, a igreja diz: o sangue tem poder, o sangue tem poder,
E o sangue tem poder. Louvado a Deus. Eu cumprimento a mais igreja do Pai Senhor Jesus, amém, irmãos? Antes de tomar minha santa ceia, eu gostaria de pedir perdão ao pastor Pedro, não na qualidade de esposa, mas na qualidade, e nem na qualidade de sua vice, mas na qualidade de ovelha. Amém. Eu quero pedir perdão em meu nome, em o nome dos obreiros e em o nome de toda a igreja. Porque eu sei que você não liga para isso, mas eu cresci no Evangelho dando valor ao meu pastor. E eu falhei nesse ano, não tive condições financeiras de fazer um curso de ação de graça em prol da sua vida. Mas ano que vem vai ser em dobro. Em nome de Jesus, porque eu tenho que dar valor ao meu pastor. Você se dedicou, você entregou a sua vida por esta causa. Tem sofrido decepções, tem sofrido humilhações, tem sofrido desprezo, mas na qualidade de ovelha, e eu sei que todos os irmãos não podem falar de uma vez só, então eu vou falar por vocês, viu, irmãos? Nós dizemos aqui, em nome de Jesus, nós te amamos, reconhecemos teu valor. Eu sei que não é por causa de um culto que nós não fizemos que vai diminuir o respeito e o carinho e o valor que temos para ti, né? Não estou falando isso como esposa, esqueça a esposa aqui. Estou falando isso aqui como ovelha. Porque desde quando eu passei a congregar com o bispo, eu sempre dei valor ao bispo, sempre honrei ele como homem de Deus, a gente sempre deu valor, nunca passou o aniversário de um pastor irmão. E esse ano eu me sinto envergonhada porque não tive condições financeiras de promover aquilo que dá a César o que é de César. Porque, irmãos, quando é pastores grandes, de igrejas grandes, famosos, que botam o seu rosto na placa da igreja, o nome da igreja pequeno e o rosto do pastor enorme, aí tem festa, aí tem isso, tem aquilo, caravanas vai. Mas quando é um pastor de igrejinha pequena, que está ali tomando suas cajadadas, que está abrindo mão de tudo, chamando de diversos nomes, sendo apelidado de diversos nomes, porque abriu mão de emprego, abriu mão de tudo para se dedicar à obra de Deus. Porque não é todo pastor que pega a mão no arado mesmo, fica com a mão cheia de carne. Ajudante de pedreiro, um homem que fez curso de soldador, né? Não estou desmerecendo os pedreiros, muito pelo contrário, é uma profissão muito linda. Mas um homem que abriu mão do seu curso de soldador, irmão, e está fazendo ajudante de pedreiro aqui na igreja. É todo pastor que faz isso, não. Eu estou falando isso, não é porque é meu marido não, meu irmão, porque eu sou justa. Né? Os irmãos chegam aqui e vê o pastor colocando a mão na massa mesmo, quebrando parede, né? Virando massa, de chegar aqui 7 horas da manhã, irmão, e chegar às 7 horas da noite em casa sem nem ter almoçado. Eu disse, alguém levou um lanche para você, meu filho? Que tomei uma aguinha gelada lá na igreja. Mas eu peço perdão em nome de Jesus pela igreja. Não é porque não teve que nós vamos te desmerecer ou vai ser bem, não teve. Nós reconhecemos o seu valor. Verdade. Nós reconhecemos o seu valor e o carinho que nós temos e reconhecemos a pessoa que tu és. Então, eu queria dizer, peço perdão em nome de Jesus. Amém, Jesus. A pastora ficou vermelha. Eu fiquei envergonhada. A pastora ficou vermelha. Só da igreja não vai ser, amém? Amém. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta o máximo da paz pros corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre, enfim.
esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra a paz e a fé pra ir além. Amém, queridos irmãos? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Santo Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai santo, Pai amado, mais uma vez, Pai, na tua santa, gloriosa, na presença, Senhor, apresentando a Ti, Pai, o sangue de Cristo, meu Pai, o vinho que apresenta o sangue de Cristo, Pai. Pai, que todos os irmãos, meu Pai, que participarem, meu Pai, desse sangue, meu Pai, de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que venha assim, meu Pai, reforçar, meu Pai, a aliança, meu Pai, que fez contigo, Pai. Pai, toma nas tuas mãos, meu Pai, Senhor, a cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fortalecendo, meu Pai, a fé, fortalecendo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, a eles, Pai. Pai, em nome do Senhor, toma nas tuas mãos, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano Pai, amado e querido, semelhantemente, Pai, te apresentamos esse pão que simboliza o teu corpo, que os teus filhos que venham se alimentar com ele, que possam se encher por mais um mês, Senhor, que tenham conhecimento, sabedoria do Evangelho e toda essa missão. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Vai sentar. Espírito Santo, é incrível como
vontade, o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que eu tenho de chorar quando meu coração age com tua presença. Quando entro na casa do Pai, meus vazios e tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade meu ser. Não dá pra explicar a vontade que eu tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do Pai, mesmo vazio de tudo, pra que você me enchas com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo um novo. Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado. Espírito de Deus vem inundar o meu ser. Glória a Deus. Vá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mete o cálice e a comunhão com o teu irmão. Tocar a comunhão com os outros. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, queridos irmãos? Todos os irmãos que já são batizados nas águas Glória a Deus. estão com o pão, queridos irmãos, e o vinho. Louvado seja Deus. Os irmãos ainda estão trocando os cálices. Isso é um sinal de comunhão, irmãos. Isso é um sinal de unidade. É um sinal de comunhão. Esse é um sinal de que você está bem. É apenas um sinal que você está bem com o seu irmão. Bem, queridos, louvado seja Deus. Glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Faze isto em memória de mim. Aleluia, Deus.
Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podem participar, irmãos. Glória a Deus. Meu Deus. Glória, 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 glória. Aleluia, Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Aleluia. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sem o seu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Vem cá, minha igreja, vem cá mais uma vez. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém. Glória a Deus. Correrei para ti, meu Senhor, pois sei que tu me aceitas como sou. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer.
irmãos. Glória a Deus, irmãos. E pode dizer amém, Jesus. Irmãos, isso é que é louvor, irmãos. Foi o que a nossa irmã Thaís louvou no início, que as nossas irmãs louvaram agora. Irmãos, o levita, ele tem que fazer isso. Essa é a função dos levitas. É levar, irmãos, é conduzir a igreja a adorarem a Deus, é a adorarem ao Senhor. E hoje, queridos irmãos, quero parabenizar, né, o grupo de louvor, né, na primeira formação com a nossa irmã Thaís, agora com as nossas irmãs Evelyn e Carol. Estão de parabéns o irmão Paulo, juntamente com o nosso irmão Kleber. Irmãos, tudo, eles me falaram aqui que desde de 4 horas, é isso? Ficaram de 4 horas ontem até 9 horas da noite, né, ensaiando. Sabe para quê, irmãos? Para nos levar, para dar o melhor para Deus e levar-nos a adorar o Senhor. Então, irmãos, tudo, você vê como é importante, né, o ensaio. Foi uma maravilha hoje, irmãos. Que vocês continuem assim, né? A irmã Thaís, eu gostei muito do corinho que a irmã Thaís jogou aqui, irmãos. Que maravilha, foi uma bênção. E que continue assim, irmãos. Que continue essa unção sendo derramada aqui sobre a igreja. Que Deus abençoe a todos. O diácono quer trazer um aviso, viu, aqui para a igreja.